Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. O vazio interior. Ela transportava um grande cesto à cabeça, seguro por uma das mãos. Devia ser muito pesado, porém o peso não lhe alterava a graça do andar. Mantinha perfeito equilíbrio. Seu andar era fácil e rítmico. Cingiam-lhe os braços braceletes de metal, a tilintar ligeiramente, e os pés estavam calçados de sandálias já muito usadas. Seu sari estava roto e sujo, de tão usado. De ordinário, ela saía com várias companheiras, mas naquela manhã ia sozinha pela estrada irregular. O sol ainda não tinha esquentado muito, e muito alto, no céu azul, alguns abutres voavam em amplos círculos, sem um bater de asas. Ao lado da estrada, corria silencioso o rio. Manhã muito tranquila, e aquela mulher solitária, com o grande cesto à cabeça, aparentava o foco de toda beleza e graça. Todas as coisas pareciam apontar para ela e aceitá-la como parte de seu próprio ser. Não era ela uma entidade separada, porém uma parte de vós e de mim e daquele tamarindeiro. Ela não caminhava à minha frente, porém eu caminhava com aquele cesto à cabeça. Não era ilusão, identificação pensada, desejada, cultivada, pois isso seria indescritivelmente anormal, porém uma experiência natural e imediata. Os poucos passos que nos separavam haviam desaparecido. Tempo, memória e a vasta distância que o pensamento cria haviam desaparecido totalmente. Só existia aquela mulher, e não eu a olhá-la. E havia muito que andar até à cidade, onde ela ia vender o conteúdo de seu cesto. Ao entardecer, voltaria por aquela estrada, atravessando a pequena ponte de bambu para chegar à sua aldeia, e reaparecendo no dia seguinte com o cesto cheio. Era um homem muito sisudo, já não moço, porém de sorriso agradável e aparência sadia. Sentado no chão, de pernas cruzadas, explicava em inglês um pouco hesitante, o que o embaraçava um pouco, que estudara no colégio e se bacharelara em artes, porém estava havia tanto tempo sem falar o inglês que quase já o tinha esquecido. Lera muito da literatura sânscrita, e palavras sânscritas lhe afloravam aos lábios a todo momento. Viera, disse, para fazer várias perguntas a respeito do vazio interior, do vazio espiritual. Começou então a cantar em sânscrito, e logo a sala se encheu de profundas ressonâncias, puras e penetrantes. Continuou cantando por algum tempo, e era deleitável ouvi-lo. O rosto se lhe iluminava da significação que dava às palavras e do amor que sentia pelo conteúdo de cada palavra. Era um homem completamente isento de artifícios e muito sisudo para atitudes teatrais. Deu-me muita alegria cantar esses slokas aqui, na vossa presença. Eles têm para mim sublime significação e beleza. Neles tenho meditado por muitos anos e sempre me foram uma fonte orientadora e confortante. Exercitei-me para não me deixar emocionar facilmente, mas esses slokas trazem-me lágrimas aos olhos. O próprio som das palavras, com seu opulento significado, enche-me o coração, e a vida deixa de ser tormentosa e desgraçada. Como todo ser humano, conheci o sofrimento, conheci a morte e as dores da vida.
Tive uma esposa que morreu antes de eu deixar os confortos do lar paterno, e hoje conheço a significação da pobreza voluntária. Estou lhe contando isso apenas como explicação. Não sou homem frustrado, solitário ou coisa semelhante. Meu coração se deleita com muitas coisas, mas meu pai sempre me falava a respeito de vossas palestras, e um dos meus amigos instou comigo que viesse ver-vos. Por isso, aqui estou. Desejo consultar-vos a respeito do vazio infinito, prosseguiu. Tenho um sentimento desse vazio e penso ter-lhe atingido as fronteiras, mais de uma vez, em minhas peregrinações e meditações. Citou então um sloka para explicar e fundamentar sua experiência. Se permitis ponderar, a autoridade de outro, por maior que seja, não constitui prova da verdade de vossa experiência. A verdade não necessita de provas por meio de ação e tampouco depende de qualquer autoridade. Ponhamos, portanto, de parte tudo quanto é autoridade e tradição, e tratemos de descobrir por nós mesmos a verdade relativa a esta questão. Isso me seria dificílimo, porque estou todo entranhado de tradição, não de tradição mundana, porém dos ensinos do Gita, do Upanishads, etc. Seria correto eu abandonar tudo isso? Não seria ingratidão de minha parte? Aqui não se trata, de modo nenhum, nem de gratidão, nem de ingratidão. Estamos interessados em descobrir a verdade ou a falsidade desse vazio de que falastes. Se seguirdes o caminho da autoridade e da tradição, que é o conhecimento, só experimentareis o que desejais experimentar, ajudado pela autoridade e pela tradição. Isso não será descobrimento, será coisa já conhecida, que se reconhece e experimenta. A autoridade e a tradição podem estar erradas, ser uma confortadora ilusão. Para descobrir se é verdadeiro ou falso esse vazio, se ele existe ou é mera invenção da mente, esta deve estar livre da rede da autoridade e da tradição. Pode a mente libertar-se dessa rede? A mente não pode libertar-se, porque todo esforço de sua parte para libertar-se tecerá uma outra rede, em que ficará presa de novo. A liberdade não é um oposto. Ser livre não significa estar livre de alguma coisa, não é um estado de isenção de grilhões. A ânsia de libertação forja seus próprios grilhões. A liberdade é um estado de ser, não resultante do desejo de ser livre. Quando a mente compreende isto e percebe a falsidade da autoridade e da tradição, só então definha e morre o falso. Pode ser que minhas leituras e reflexões nelas baseadas me tenham induzido a sentir certas coisas, mas, independente de tudo isso, desde menino eu sinto vagamente, como em sonho, a existência desse vazio. Sempre existiu como que uma sugestão dele, um nostálgico sentimento dele, e, tornando-me mais velho, minhas leituras dos vários livros religiosos vieram fortalecer-me esse sentimento, dando-lhe mais vitalidade e sentido. Mas começo a perceber o que quereis dizer. Tenho-me apoiado quase exclusivamente na descrição das experiências alheias, constantes das escrituras sagradas. Dessa dependência posso livrar-me, pois percebo agora a necessidade disso. Mas posso fazer ressurgir aquele sentimento original, não contaminado, de algo que transcende todas as palavras? O que ressurge não é o vivo e novo, é lembrança, coisa morta, e não se pode insuflar vida nos mortos.
Reviver lembranças e delas viver é tornar-se escravo de estímulos. E a mente, que depende de estímulos, conscientes ou inconscientes, se tornará inevitavelmente embotada e insensível. Revivescência é perpetuação da confusão. Apelar para o passado morto, num momento de crise vital, é buscar um padrão de vida enraizado na decomposição. O que experimentastes em menino, ou mesmo ontem, passou-se e acabou-se, e se ficais apegado ao passado, impedis a vivificante experiência do novo. Como deveis perceber, Senhor, tenho sério interesse nisso, e tornou-se-me uma necessidade urgente compreender e viver esse vazio. Que devo fazer? Precisamos esvaziar a nossa mente do conhecido. Todos os conhecimentos que acumulamos têm de cessar, de perder toda influência sobre a mente viva. O conhecimento é sempre do passado. É o processo mesmo do passado, e desse processo a mente precisa ficar livre. O reconhecimento faz parte do processo do conhecimento, não é verdade? Como assim? Para reconhecerdes uma coisa, precisais tê-la conhecido e experimentado antes, e essa experiência está guardada na memória como conhecimento. O reconhecimento procede sempre do passado. Podeis ter experimentado, outrora, esse vazio, e por o terdes experimentado uma vez, ansiais agora por ele. A experiência original apareceu sem a terdes buscado, mas agora a buscais, e a coisa que estáis buscando não é o vazio, porém a renovação de uma velha lembrança. Para que ela surja de novo, é preciso que toda lembrança, todo conhecimento dela desapareça. Toda busca para encontrá-la deve cessar, porque a busca se baseia no desejo de experiência. Quereis dizer, realmente, que não devo buscá-la? Isso parece incrível. O móvel da busca é de maior importância do que a própria busca. O móvel influi na busca, guiando-a e moldando-a. O motivo de vossa busca é o desejo de experimentar o incognoscível, conhecer a bem-aventurança de sua imensidão. Esse desejo fez nascer o experimentador ansioso de experiência. O experimentador está em busca de uma experiência maior, mais ampla e significativa. Uma vez que todas as outras experiências perderam o seu sabor, o experimentador anseia agora pelo vazio. Temos, assim, o experimentador e a coisa que deseja experimentar. Começa, assim, o conflito entre os dois, entre o que busca e o objeto da busca. Isso eu compreendo muito bem, pois é o estado em que me encontro. Percebo agora que estou preso numa rede que eu mesmo teci, tal como o está todo aquele que busca, e não apenas quem busca a verdade, Deus, o vazio, etc. Todo homem ambicioso ou cúpido, em busca de poder, posição, prestígio, todo idealista, todo idólatra do Estado, todo construtor de uma perfeita utopia, todos estão presos na mesma rede. Mas, se compreenderdes definitivamente o total significado da busca, continuareis a buscar o vazio? Percebo o significado intrínseco de vossa pergunta, e já detive a minha busca. Se assim é, qual é então o estado da mente que já não busca? Não sei, tudo se tornou tão novo para mim que terei de me concentrar e observar. Podeis conceder-me alguns minutos para continuarmos? Após uma pausa, ele prosseguiu. Percebo como isso é extraordinariamente sutil, como é difícil impedir o aparecimento do experimentador, do observador. Parece quase impossível evitar que o pensamento crie o pensador, mas enquanto existir pensador,
um experimentador, tem de haver, evidentemente, separação da coisa que se experimenta e conflito com ela. E vós perguntais: qual é o estado da mente quando não há mais conflito? Existe conflito quando o desejo assume a forma de experimentador e se põe a buscar o que deseja experimentar, porque aquilo que se vai experimentar é também criado pelo desejo. Peço-vos ter paciência comigo e dar-me tempo para compreender o que estáis dizendo. O desejo não só cria o experimentador, o observador, mas também o que se vai experimentar, observar. O desejo, portanto, é a causa da separação entre o experimentador e a coisa que se vai experimentar. E essa separação é que sustenta o conflito. Perguntais agora qual o estado da mente que já não está em conflito, que já não é impelida pelo desejo. Mas pode-se responder a esta pergunta sem haver um observador a observar a experiência da ausência de desejo? Quando vos tornais cônscio de vossa humildade, ela não desaparece? Existe virtude quando deliberadamente praticamos a virtude? Esse praticar torna mais forte a atividade egocêntrica, a qual põe termo à virtude. No momento em que estamos cônscios de ser felizes, deixamos de o ser. Qual o estado da mente não envolvida no conflito do desejo? A ânsia de descobrir faz parte do desejo, que fez nascer o experimentador e a coisa que se vai experimentar. Não é verdade? Sim, é. Vossa pergunta foi para mim uma armadilha, mas sou-vos grato por a terdes feito. Estou percebendo melhor as complexas sutilezas do desejo. Não foi armadilha. Não. Porém, antes uma pergunta natural e inevitável, que vós mesmo teríeis de fazer-vos no decurso de vossa investigação. Se a mente não estiver sobremodo vigilante, lúcida, não tardará a prender-se de novo na rede de seu próprio desejo. Uma última pergunta. É realmente possível a mente libertar-se por inteiro do desejo de experiência, o qual sustenta a separação entre o experimentador e a coisa que deseja experimentar? Descobri-o, Senhor. Quando a mente está de todo livre dessa estrutura do desejo, é ela, então, diferente do vazio?